E aí pessoal, Davi aqui do canal Pra Meditar, e hoje a gente vai falar de um tema que é a manipulação emocional. Como a gente pode perceber que a gente está sendo manipulado, que a gente está entrando aí numa espécie de areia movediça de manipulação emocional. Lembrar que a manipulação emocional é uma coisa assim muito comum, a gente encontra muitas pessoas que têm essa dinâmica, essa forma de exercer os seus relacionamentos com outras pessoas, se utilizando da manipulação emocional, né? Às vezes elas nem percebem, às vezes é tão fácil para elas se utilizar desse tipo de instrumento, de instrumentalização de relacionamento, que isso sai de uma forma mecânica. Agora, as pessoas que são manipuláveis emocionalmente, elas também podem ter ou apresentar esse tipo de tendência facilitadora de entrar nesse tipo de história. Então a gente tem que ver dos dois lados. Se você tem alguma tendência maior a entrar nesse tipo de manipulação, né? Baixar sua guarda, ou mesmo você nem baixa sua guarda, você automaticamente já tem uma dinâmica assim com determinada pessoa ou com outras pessoas. Às vezes é uma pessoa específica também que tem esse tipo de controle em cima de nós, né? Às vezes a gente tem essa tendência com todos os nossos relacionamentos ou grande parte deles. Da mesma forma, a pessoa que tem esse tipo de exercício de tentar manipular as outras pessoas. Às vezes ela manipula para uma pessoa específica, às vezes para algumas, e às vezes ela tenta em todos os seus relacionamentos fazer esse tipo de manipulação, né? A manipulação emocional, ela está muito ligada a ver a outra pessoa como um objeto ou com uma certa utilidade. Então, quando o sujeito ele encara a outra pessoa não como um ser humano, como algo a ser compartilhado, ser desenvolvido, ser comunicado de uma forma mais afirmativa, né, de crescimento, de troca, não, quando ele vê o outro ser humano como uma espécie de objeto, de senso de utilidade, então isso vai cair nele o start de fazer algum tipo de manipulação. Por quê? Porque a outra pessoa, o outro sujeito vai se transformar, de certa forma, num meio para ele alcançar aquilo que ele quer, né? Então ele já está transformando o ser que está ali na frente em outra coisa, né? Ou ele está transformando na sua interpretação aquela pessoa num objeto, num fim, numa finalidade. Para isso, é interessante a gente perceber que não é tão simples da gente olhar para isso de uma forma prática, porque como isso é misturado com uma emoção, então não fica muito às claras na maioria das vezes, né? Porque a pessoa vai lá, tenta seduzir, ela tenta falar de uma forma calma ou de uma forma que ela perceba que você possa ter alguma maneira de entrar mais naquele tipo de jogo, né? Naquele tipo de contexto que ela apresenta. Então, esse tipo de inteligência emocional a gente vai adquirindo com a nossa maturidade. Ou a gente vai treinando mais com o nosso foco, com a nossa maior tranquilidade da nossa mente, tentar aumentar a nossa percepção sensorial, não é? Não ter respostas muito rápidas para as demandas do outro e das outras coisas da vida, né? A gente conseguir moldar a nossa consequência ou as nossas respostas mesmo de uma forma um pouco mais elaborada, que passe mais pelo nosso pela nossa consciência, pelo nosso intelecto mesmo, né? Pelo nosso senso de reflexão, né? Que é uma característica mesmo do nosso senso de sujeito, como humanos, né? Como se a gente fosse citar a neurociência, nesse desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, né? Mas isso fica para uma outra discussão, uma outra questão. Então, como a manipulação emocional ela está ligada muito mais nessa forma sedutora que a gente acaba sendo vítima, né? Ela é um pouco mais difícil da gente perceber. Muitas vezes as pessoas que estão de fora, quando veem que a gente tem um relacionamento que a gente é muito manipulado emocionalmente, elas tentam nos alertar. Porque o que acontece? Talvez elas não tenham essa sensibilidade ou essa passividade que nós temos, né? Elas não sofrem com isso. E às vezes essas ligações, elas são muito características entre pessoas específicas, né? Então, é o que se fala assim daqueles relacionamentos mais
que muitas linhas espirituais chamam até de relacionamentos kármicos, né? Ah, é o meu karma, né? Isso é uma forma de interpretar, né? Se você tem esse tipo de consciência, de interpretação, ótimo também. A gente não está aqui tentando encontrar uma definição específica para todos nós, né? Até temos aqui outros vídeos no canal falando sobre definição, conceito, realidade, né? O que a gente está mais preocupado aqui é a gente se desenvolver, né, pessoalmente, a gente se transformar, né, nós sermos pessoas melhores, né, e com isso trazer essa melhoria também para o mundo que nos cerca, né, para esse ambiente que a gente participa. Mas voltando para a questão da manipulação emocional. Essas pessoas que tentam manipular emocionalmente, então, elas podem ver o outro como uma finalidade ou como um objeto em si, né? Tem essa transformação do que é a representação daquele ser. E a gente, quando a gente percebe isso, é um momento, se que a gente está sendo manipulado, é um momento mesmo de refletir até que ponto é legal a gente estar com esse tipo de pessoa no nosso convívio. Se é algo assim pessoal, fica de certa forma mais fácil, né? Porque a gente pode tentar perceber se é um relacionamento mesmo de cônjuge, né? De namoro, namorados, né? Namoradas. Então a gente pode decidir de uma forma mais simples, assim, que a gente está, na verdade, sendo um objeto, uma utilidade para o outro. Você não quer ser isso, né? Você quer ser reconhecido pelo que você é, pelos seus valores pessoais, emocionais, e não pela utilidade que você tenha, né? Aliás, é uma outra discussão que a gente pode ter, se é possível a gente conviver sem colocar esse rótulo de utilidade nas coisas e nas pessoas. Mas isso fica também para um outro vídeo, né? Então, para os nossos relacionamentos pessoais pode até parecer mais fácil. Por que eu digo isso? Porque quando entra no trabalho, é difícil se a gente depende muito desse trabalho para a nossa sobrevivência financeira, né? E isso vai acontecer muitas vezes com os nossos colegas de trabalho. E aí o que a gente pode tentar fazer? É tentar nos relacionar menos com essas pessoas ou de uma forma muito mais consciente. Perceber que existe esse jogo emocional e tentar agir da melhor forma profissional possível. Lembrando sempre que a gente está ali no trabalho para a gente ser eficiente, para a gente executar algum tipo de função, para a gente mostrar resultado, né? Para a gente desenvolver as nossas competências e habilidades profissionais. É claro que o pessoal está sempre integrado ali, né? A gente percebe que não tem como a gente dividir muito isso. A questão, talvez, é a gente não se envolver tanto emocionalmente. A gente desenvolver realmente uma inteligência emocional para aquelas atividades e tarefas do nosso cotidiano que estão acima daquele devaneio de a gente começar a achar, ai, a pessoa não gosta de mim, ai, eu não gosto muito da pessoa, ai, tá muito chato isso, ai, o jeito que ela fala comigo, ai, o jeito que as pessoas me criticam. Tentar sair desse movimento, sabe? Tentar colocar na sua cabeça, na sua mente, que você está ali mesmo como uma pessoa que tem que mostrar um trabalho mesmo, você tem que realizar uma função, né? E quando a gente coloca esse tipo de pensamento na nossa cabeça, a gente fica menos à deriva dessa manipulação emocional, sabe? Aquela pessoa que, por exemplo, está sempre cansada ou se mostra assim muito atarefada e vai te passando trabalho, vai te passando função, e aí você acaba vendo que não é bem isso. Né? A pessoa começa a sair mais cedo ou começa a utilizar o tempo dela para outras coisas e você lá se matando de trabalhar, né? Correndo atrás para fazer o seu e da outra pessoa, né? Ou mesmo aceitando o tempo inteiro ultrapassar seus horários. É claro, essa é outra questão que a gente precisa discutir, né? Sobre até que ponto a gente é saudável e a gente pode fazer isso pela nossa dependência financeira no trabalho, né? Mas na questão desse vídeo é a gente perceber mesmo como é essa manipulação emocional, como é importante a gente estar atentos, né? Nós estarmos atentos, nós estarmos mais focados,
no nosso relacionamento com o outro, desenvolver essa inteligência emocional que a gente tenha, né? A gente criar essa maturidade emocional para a gente não cair mais nessas armadilhas emocionais, porque o que elas fazem com a gente? E nos enfraquecem, né? Tiram a nossa força mesmo de continuar o nosso caminho, de pensar como a gente realmente gostaria de pensar, porque muitas vezes essa manipulação emocional também nos leva a pensar de uma forma que não é nossa. Quando a gente menos vê, a gente está pensando como a outra pessoa que nos manipulou. Aí alguém vem perguntar pra gente, por que você está fazendo isso? Por que você está pensando isso? A gente nem sabe responder. E quando a gente responde, a gente nem acredita na nossa resposta. Não é mesmo? Enfim, esse é um tema muito amplo. Se você tem alguma experiência em relação a isso, deixa seus comentários aqui, né? Segue aqui o canal, você vai encontrar outros vídeos com esse tema, ou temas próximos a isso, né? Deixa o seu like e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço e até lá!